Tá gravando já. Então a gente já pode começar, né? Ele já pode começar, acredito eu. Aí a gente começa fazendo a nossa autodescrição, né? Isso. Tá, então deixa eu fazer minha autodescrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Ciane, tenho um sinal em Libras, que é a letra F, enrolando no meu cabelo. E vou fazer minha autodescrição. Eu estou usando uma blusa preta com os detalhes rosa. Sou uma mulher branca, uso óculos transparente, tenho um cabelo cacheado, castanho, médio e longo. E atrás de mim tem um fundo branco. Aí você pode fazer agora sua descrição. Olá, tudo bom? Meu nome é Maísa, sou uma mulher branca de cabelos curtos, uso óculos azuis e neste momento estou com um casaco na cor bege e o fundo é uma parede branca. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre Vygotsky, né? E também trazer um pouco sobre as experiências da entrevistada Maísa. Porque o nosso estilo de vídeo vai ser uma entrevista, onde eu, Ciane, vou ser a entrevistadora e a professora Maísa vai ser a entrevistada, contando um pouco sobre quem foi Vygotsky e contar um pouco sobre a experiência dela dentro da educação. Então, a primeira pergunta vai ser: quem foi Vygotsky? Então, Ciane, Vygotsky foi um filósofo, nasceu na Rússia, ele infelizmente faleceu com 37 anos, trouxe um grande legado para a área da educação, ele deixou mais de 200 artigos e ele fala justamente sobre essa questão da interação para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto social da criança. Sim, realmente. Então, vamos para a segunda pergunta. Relate um pouco sobre suas práticas pedagógicas por meio de suas experiências. Então, eu tenho uma experiência muito bacana que eu acho que vem assim o cotidiano da creche, né? Que eu trabalho na modalidade creche. O Vygotsky ele está sempre muito presente, né, no nosso cotidiano. E eu tenho uma experiência. Eu trabalhei no ano de 2023 com crianças pequenas e muito pequenas. Então, eram crianças na faixa de etária de 2 a 2 anos e meio. Né? Algumas crianças, elas estavam desfraldando, poucas eram aquelas que não usavam mais fralda, e um grupo maior que ainda fazia uso de fralda. E a mãe veio falar comigo logo de manhã cedo, falando: Maísa, meu filho não faz mais uso de fralda, ele já fica de sunguinha em casa, e você pode chamá-lo para ir no banheiro que ele vai. Só que, assim, no decorrer do dia, ele não foi. Por várias vezes eu falava: vamos para o banheiro, né? Vamos fazer xixi. E nada, ele não fazia, não queria, e eu, com maior alegria, ele fazia só assim, né? De forma negativa, dizendo que não queria ir no banheiro. E por várias vezes eu levei ele ao banheiro e nada eu consegui, tudo foi em vão. Foi quando eu pensei, né, estrategicamente, como que eu poderia fazer para que ele pudesse ir ao banheiro, já que em algumas vezes ele ficava por volta de 8 horas sem ir ao banheiro. Já teve até um momento que eu usei fralda, botei fralda nele no momento de dormir, na hora do soninho, mas mesmo assim, quando ele acordava, a fralda estava seca. Então, o que que eu fiz, né? Vygotsky, ele fala sobre o desenvolvimento proximal, que o que seria isso? Quando a criança ainda não sabe algo, mas com a ajuda do outro, ela passa a aprender.
né? E mediante a essa situação que eu estava vivenciando, né, que ele já fazia, ele urinava em casa, no banheiro, fazia uso direitinho, mas na escola era essa dificuldade, o que que eu fiz? Eu peguei uma criança que já não fazia mais uso de fralda, que usava o banheiro normalmente, lá na nossa unidade, era um banheiro com 3 portas, e eu coloquei uma criança nesse banheiro, né, no primeiro banheiro, e no segundo era ele. Então eu comecei a falar, né, alto para que ele pudesse escutar. E aí, você já está fazendo xixi? Você conseguiu? Nossa, que legal! Ai, que bacana! Vamos bater palminha para ele, que conseguiu fazer o xixi no vaso, não faz mais na fralda, não fica se prendendo. Que bacana! E aí, mediante, né, algumas vezes, algumas tentativas, sempre com essa fala, finalmente, nossa criança passou a fazer xixi no vaso, né? Eu dava descarga, deixava a água limpinha, e quando eu voltava já estava sujo. Então ele já tinha feito xixi, né? E mediante a isso eu comecei a bater palma, abraçá-lo, beijá-lo, né? E ele se sentiu confiante. E aí, a partir daí, ele começou a usar o banheiro normalmente. Eu fiquei muito feliz, né? Foi um dia muito festivo, muito alegre, porque tudo na educação infantil, todas as nossas intencionalidades sempre viram através da brincadeira, né? Para a gente atingir algo que a gente quer, né? Naquele momento. E foi muito gratificante, foi muito bom. A família ficou muito feliz, né? E é isso. Eu espero ter ajudado, ter contribuído. E estou muito feliz por estar aqui, né? Vigotes que ele é sempre presente na escola de uma forma geral, e em especial na creche, né? Na modalidade creche. E a todo momento, né, a gente está relacionando a teoria com a prática, e isso é muito importante. Tanto é que eu tenho uma citação para dizer sobre, em cima dessa sua experiência, né? Vygotsky fala que não se trata de como o indivíduo age no meio social, mas como o meio social age sobre esse indivíduo. Então, foi isso que você fez. Você gerou um estímulo positivo nas outras crianças para que, consequentemente, aquela criança que se sentia envergonhada conseguisse perceber que tá tudo bem eu ir no banheiro da escola, né? Não tem problema. Então, consequentemente, você atingiu, né, o objetivo que você queria. E aquela criança, ela, como ela está no processo de desenvolvimento, ela internalizou, né? Porque ele fala que não são os atos sociais entre si, mas a significação que aquele indivíduo ele vai se internalizar. Então a criança foi internalizando aquele reforço positivo que você dava para as outras crianças, consequentemente ela também quis isso para ela, né? E é muito fofo ver isso dentro da educação infantil, né? Porque, se é legal, as crianças pensam assim, se é legal, eu também quero, né? Então ele viu Exatamente. isso. E, consequentemente, a gente, como professora regente, a gente fica muito grata por isso. Porque a gente vê que tudo que a gente faz com as outras crianças naquela rodinha, né? Naquele período que a gente passa junto com elas, elas aprendem, né? Elas vão refletindo, vão trazendo para si, né? Vão internalizando aqueles comportamentos, sejam eles positivos, né? E sejam eles negativos. Então a gente como professor, a gente deve ter essa cautela, né? Esse cuidado. O que eu estou fazendo dentro de sala de aula? O que eu estou ensinando para aquelas crianças, né? E Vygotsky, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele conseguiu enxergar um fato que acontece diariamente dentro das escolas, né? E, e tudo isso vai ser uma questão de cultura, né? Social, que, que vai fazer com que, de forma biológica, a gente consiga se desenvolver como ser humano, né? Muito, muito bom, muito bom. Eu adorei o seu relato.
E a Um gente abraço, respira Vygotsky, né? com certeza. Pois é. Então, a gente encerra essa entrevista, né? E muito obrigado por compartilhar suas experiências. E, e aí, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, tá, Ciane? Tá, Um abraço aqui carioca para você. tá bom. Um abraço paraense, Tchau. nesse calor. Tá? Tchau, tchau. Tchau, beijos. Ai, tá certo. Bora ver, bora ver.